O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste domingo a liturgia da palavra continua com o tema da oração. A oração que ouvimos no domingo passado, Jesus ensinando aos seus discípulos, contando também uma parábola, para ensinar-lhes a necessidade de rezar sempre, com perseverança. No domingo passado escutamos que Jesus contou aquela parábola do juiz, que não temia a Deus nem aos homens, o juiz injusto, mas apesar de ser um juiz injusto, acolheu, atendeu a prece, a causa da viúva, que ele insistentemente ia a esse juiz, sem desistir. E ele, já incomodado com a perseverança desta viúva, então resolveu fazer justiça. Jesus ensinava sobre a necessidade de rezar, quer dizer, nós também temos que ser perseverantes na oração. E por que esta perseverança? Hoje nós escutamos a razão desta perseverança, porque Deus é um juiz justo, nos diz a primeira leitura, também Paulo na segunda, e Deus, sendo juiz justo, Deus acolhe a nossa causa. Deus faz justiça àqueles que praticam o bem, àqueles que perseveram na sua lei, perseveram na sua vontade. Então Deus escuta, não se deixa subornar, não se deixa enganar pelas ofertas dos poderosos que fazem belas ofertas, mas não vivem de acordo com a vontade de Deus. Não cumprem a palavra de Deus, não cumprem a lei de Deus. Ao contrário, o pobre, o humilde, a viúva, os que elevam a sua causa a Deus, Deus nos escuta. O Salmo nos diz isso, que Deus escuta a voz do pobre. O pobre que clama a Deus, Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. Então a razão, para que nós possamos primeiramente perseverar na oração
pedir a Deus pelas nossas necessidades, pedir a Deus, sobretudo, pela nossa salvação, as graças, os dons, não só materiais, mas sobretudo espirituais, é, em primeiro lugar, a bondade de Deus, é a justiça de Deus. Mas, por outro lado, precisamos também nos esforçar para trilhar o caminho do bem, para perseverar na prática do bem, não nos deixar vencer pelo mal, pela mentalidade de que querer se dar bem neste mundo, fazendo mal e abandonando as leis de Deus. Muitas vezes nós temos a tentação de ver os ímpios, as pessoas injustas crescerem, se esbaldarem de bem neste mundo, e temos a tentação de querer também seguir o mesmo caminho. Mesmo diante das provações, diante das dificuldades, nós temos que perseverar no bem, porque Deus vai nos premiar. Aquele bem que fazemos não fica em vão diante de Deus. Deus é um justo juiz que sabe premiar aqueles que perseveram no bem, que escuta a voz, a prece do pobre, do humilde. Por outro lado, Jesus no Evangelho nos dá uma outra condição para que a nossa oração seja escutada: a humildade. Jesus conta essa parábola daqueles que, dirigida aos fariseus, confiavam nas suas boas obras, na prática das boas obras, na sua prática da lei, e desprezavam os outros, se enchiam de orgulho, achavam que poderiam apresentar a Deus a fatura das suas boas obras para exigir de Deus a salvação, para exigir de Deus aquilo que pede, os benefícios, as graças, os dons de Deus. Deus não nos dá, a salvação é, antes de tudo, graça, bondade, dom de Deus. Por isso diz Jesus que este fariseu, que desprezava o outro, o cobrador de imposto, no seu íntimo, e o julgava, e se gabava das suas boas obras, porque pagava o dízimo, porque jejuava, e não se via como outro pecador, ou como os outros pecadores. Diz Jesus que este não voltou justificado, mas o pecador, mas o cobrador de imposto, que publicano, que era considerado, era desprezado pelos judeus, pelos fariseus, porque faziam parte do sistema, que cobrava e explorava o povo, cobrando impostos caros, exorbitantes. E este que era considerado um pecador, ele, na sua condição, não se atrevia nem mesmo a se aproximar diante de Deus. Ficava distante, batendo no peito, reconhecendo a sua condição: Senhor, tenha piedade de mim, porque sou pecador. Quer dizer, Deus nos convida a perseverar no bem, na prática da justiça, mas nós temos que tomar cuidado para não nos enchermos de orgulho, não nos deixarmos levar pelo orgulho e acharmos que, por causa da nossa perseverança no bem, por causa da nossa prática, podemos exigir de Deus a salvação. A salvação é dom, é graça, é bondade de Deus. Se Cristo não tivesse dado a sua vida na cruz por nós, se não tivesse pagado o preço dos nossos pecados, nós continuaríamos na inimizade com Deus. Mas o Senhor, mesmo na nossa condição de pecador, mesmo nas nossas fragilidades, se nós somos humildes, se nós reconhecemos o nosso pecado, Deus escuta a nossa oração, Deus vem em nosso favor.
Por isso, diz Jesus, que este publicano, apesar do seu pecado, mas porque foi humilde, porque reconhecia a sua condição de pecador, foi justificado. E Jesus termina com uma máxima: aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Paulo mesmo nos fala de Jesus, né? Ele foi exaltado no céu, foi glorificado junto do Pai depois da sua ressurreição, porque ele não se apegou à sua condição divina. Fez-se homem, desceu, né? Foi condescendente com a nossa condição. Fez-se homem semelhante a nós até a morte de cruz. Foi obediente ao Pai. E assim nos mostra também o caminho que devemos trilhar na vida cristã. Se queremos chegar à perfeição da vida cristã, que é a caridade, a perfeição da comunhão com Deus e com os irmãos, que é o amor, que é a caridade, devemos começar a praticar esta virtude da humildade. A humildade nos coloca numa condição de nos reconhecermos necessitados da bondade de Deus, de reconhecer, em primeiro lugar, a onipotência, a grandeza, a bondade, o amor de Deus, a sua misericórdia, que Deus é a fonte de todo bem e que por isso estamos sempre necessitados da sua ajuda, da sua presença. E Deus não abandona a ninguém, né? Que busca na humildade, que procura. Paulo, na segunda leitura, nos dá o exemplo de si mesmo. Ele, apesar de ter lutado tanto para anunciar o Evangelho, mais do que todos os apóstolos, evangelizou, sofreu por causa do Evangelho e tem, por isso, essa esperança de alcançar a coroa da justiça. Mas não confia nas seus próprios feitos. Atribui a recompensa, atribui o prêmio nesse momento em que ele percebe a sua morte, o seu martírio, ao auxílio de Deus, à bondade de Deus, que não o abandonou. Cristo, que lhe concedeu a graça, que o possibilitou anunciar o Evangelho a todas as nações. Cristo que esteve junto dele quando todos o abandonaram. E portanto ele confia que Cristo também não o abandonará no momento do martírio, no momento final, em que ele passará, dará o testemunho supremo da fé. E por isso espera, confiante, que Deus o recompensará. Porque Deus, diz Paulo, como na primeira leitura, é um justo juiz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, devemos nós confiar na misericórdia de Deus, mesmo diante das maiores dificuldades da nossa vida. Não perder jamais a esperança, mesmo que a nossa oração às vezes pareça inútil. Deus está escutando. Se nós confiamos, Deus na sua bondade está olhando para nós, para a nossa situação. E se nós perseveramos no bem, na prática do bem, mesmo diante das fragilidades, mesmo diante de tantas infidelidades, mesmo quando não vivemos à altura daquilo que Deus nos pede, se nós reconhecemos o nosso pecado, se nós nos colocamos diante de Deus como esse publicano, na humildade, reconhecendo o seu pecado, Deus com certeza também escuta a nossa oração, não escutará a nossa oração. Deus não nos abandonará jamais e nos dará também o prêmio da vida eterna. Nos dará aquilo que necessitamos para viver dignamente como filhos de Deus neste mundo e, acima de tudo, nos considerar a salvação. Não podemos jamais duvidar
do amor de Deus, do quanto Deus nos ama, do quanto Ele quer nos salvar, do quanto Ele é capaz de nos conceder a sua graça, para que estejamos sempre juntos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.